Boa noite a todos. Estamos mais uma vez no nosso podcast, um podcast de fé para todas as pessoas. E nessa noite, uma noite muito especial, porque estou aqui com um amigo, pastor, e que estará ministrando para nós agora, nos próximos dias, no dia 13 de junho, na nossa conferência de aniversário de 17 anos da igreja. São 17 anos de história, de muitos anos, e eu acompanho o seu ministério. Já estivemos juntos em muitos outros momentos, e hoje eu tenho o privilégio de receber o pastor Gabriel. Como é que tá, pastor? Tudo bem, graças a Deus, pastor. O privilégio e a honra é nossa de rever aqui não somente o amigo, pastor, e também o meu professor didático em teologia, né? Aquele que me apresentou esse campo tão maravilhoso que é a palavra de Deus, me motivou num momento muito difícil da minha vida, e eu sou grato a Deus pela vida do Senhor, por tudo quanto Deus tem feito na minha vida através da palavra. Tem muita influência do Senhor na minha vida. Que bom, fico feliz, tô bem na foto, tô bem. Brincadeiras à parte, mas Gabriel, me conta uma coisa, quantos anos você tem de evangelho, meu irmão? Olha, eu tive o privilégio de crescer num berço evangélico, né, como a gente disse. Mas na pré-adolescência para adolescência eu tive a infelicidade de deixar os caminhos do Senhor, né? Que foi o maior arrependimento que eu tenho na vida. Que Verdade. Se eu tivesse dado continuidade, eu tenho certeza que coisas maiores ainda estariam acontecendo na minha vida em todos os termos. Então você saiu da igreja de quantos anos? 12 para 13 anos. E aí? Me conta um pouquinho nesse momento. Ficava domingo em casa assistindo Pânico na TV. Verdade. Verdade. Que foi a primeira coisa assim que eu lembro que a minha mãe ia pro culto e eu comecei a faltar, mas isso aí era, quando eu falo do programa, não era ele em si. Sim. Já era não ter mais o desejo mesmo de estar indo. E, só que o que ficava na minha mente, como eu disse para o senhor, eram as palavras que foram lançadas na minha vida desde criança, na escola bíblica dominical, as tias, que a gente lembra o nome até hoje, a saudosa irmã Carmen Carneiro, a irmã Shirley, a irmã Carlina, foram elas que me apresentaram o evangelho daquela forma. A irmã Carlinda que trabalha com... Sim, verdade. Com alimentação. Era tia da escola dominical. Era tia. E a gente ama muito ela. Nossa, foi uma bênção na minha vida. E tudo isso, querendo ou não, a palavra, né? Por isso que o salmista diz, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus estava guardada ali, né? E o senhor... Pastor Marcos, na minha vida, foi o que Paulo falou para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Mas deixa eu fazer uma coisa, o que te levou a sair da igreja com 12 anos? Olha, o que foi ferido, foi machucado? Foi. Eu fazia aula de música, né, na igreja, eu cresci no... Você teve uma banda, né? Você contou a banda depois. Sim, tive uma banda. Eu aprendi bona, aprendi instrumento de sopro, professor Osiel, até uma certa parte. Mas eu tive a minha família, o meu seio familiar ali, muito por conta do meu pai, era muito prejudicial assim, para a nossa cabeça, para nossos sentimentos. Meu pai era alcoólatra, ele era viciado em drogas. Então, ao mesmo tempo que ele tinha uma prévia ali dentro da casa de Deus, logo ele já saía. Não perdurava. Não perdurava, não tinha constância. E isso me abalava muito, né? Porque eu via o sofrimento. Emocionalmente, você fala? Emocionalmente. Verdade. Eu lembro que tinha vezes que ele brigava com a minha mãe, que eu corria para debaixo da cama orar. De medo. Medo de orar. Só que a minha oração era uma oração, eu vou falar bem verdade, meio que eu não entendia. Eu falava para o Senhor, pai, por que a gente sofre tanto? Minha mãe sofre tanto. Isso com 12 anos, você já pensava isso? Eu pensava isso, minha mãe sofre tanto, mesmo sendo crente fiel na sua casa, com esse casamento, com essa turbulência toda, e mal imaginava eu que Deus, por isso que a palavra diz, né, que Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta. Sim. Toda aquela tormenta tinha um desígnio de Deus, não que Deus não queria que fosse diferente, mas através das escolhas, principalmente do meu pai, Deus trabalhou no meio do nosso sofrimento ali, para hoje eu estar aqui hoje na presença de Deus. Ok, Gabriel, deixa eu perguntar uma coisa para você. Posso falar Gabriel, né? Você é meu amigo. Mas é pastor Gabriel, viu, gente? Aos 12 anos, teve um start, né? Teve um estalo que falou assim, agora eu não quero mais. E teve força para não ir, porque eu me lembro, nós temos um lar evangélico, que a nossa mãe pegava para a orelha, não é? Ela pegou você vai para a igreja. Pegou. Mas houve um momento que você teve força de falar que não ia mais. Sim. Qual foi esse momento? Foi um momento que eu vi que a minha mãe já não estava mais tendo essa força nem de puxar minha orelha. Porque ela levava, teve o tempo ali dos 12 para os 13 anos que ela levava forçado. Foi o grito da independência. Foi o grito da independência. Falei, eu não quero mais, eu não aceito mais isso, eu acho que não é para mim. E foi um momento que eu saí da casa de Deus, né? E foi um momento assim bem turbulento da minha vida. Durou quanto tempo isso?
Eu fiquei fora dos caminhos do Senhor até os 17, 18 anos. Que aí a volta... 5, 6 anos. A volta que foi no momento mais turbulento ainda, que foi o pior momento que eu passei da minha vida. Quem que resgatou, Gabriel? Quem me resgatou, assim, eu tinha banda, né? Eu tinha banda, a gente... Como que era o nome da banda? Era Doroteia. Doroteia. Era o nome da avó do guitarrista. A gente ia lá fazer barulho lá, a velhinha ficava braba. Esses meninos só fazem barulho, só cantam essas besteiras. Aí eu falei pro... Isso fora da igreja? Fora da igreja. Aí eu falei pro Hugo, viu, vamos colocar o nome da banda Doroteia, só pra deixar sua avó braba. Já fala que tá homenageando ela. Ela falava, uma homenagem dessa daí eu dispenso. Eu não quero. Porque além de ter as músicas que a gente cantava secular, a gente ainda tinha cabecinha poluída para fazer algumas músicas pior ainda, né? Entendi. Além de estragar as músicas dos outros, a gente estragava as nossas. Entendi. Então foi um momento assim que eu fiquei ali no rock and roll, aquela coisa toda, aquele estilo punk, aquela coisa toda que para mim era eu tenho até hoje aqui. Uma válvula de escape. Põe alargador na orelha, e isso aí eu não estou criticando quem o faz, mas foi um momento que eu queria, não sei, pastor. Momento de revolta. De revolta, que eu queria fazer para... Eu acredito, hoje, vendo tudo isso, era para chamar a atenção de Deus. Certo. Não deixa de ser Pedindo isso. socorro. Pedindo socorro. Era um socorro de Deus. Era um socorro. Hoje eu vejo assim, eu vejo. Aí um belo dia, o meu irmão foi para a igreja, o guitarrista, né? O baterista foi, aí a banda acabou. E aí eu fiquei revoltado. Foram perdendo para a igreja. Perdendo para a igreja. Eles foram todos primeiro. Certo, você foi o último. Aí o pastor falava assim, eu quero o vocalista. Quero ele. Não, mas aquele cara é doido. Aquele lá é o Pinta Braba. Aquele lá o senhor vai ver ele em qualquer coisa, menos na presença de Deus. Olha. E foi o pastor Val, né? O pastor Val que trouxe os meninos para lá. Eles fizeram a banda. E aí eu lembro que eu tava numa vibe meio ruim, sabe? Assim, minha mãe ficou doente. E a gente não sabia o que tinha acontecido, o que era. E aí um amigo meu chegou em mim e falou assim, a gente tava jogando bilhar. Falou, Gá, não é melhor você ouvir o que aquele pastor te disse e ir buscar Deus um dia no culto? Vamos subir lá. Ele falou que era hoje, era uma quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje. E eu cheguei lá, aí o pastor veio, me abraçou e eu senti aquela atmosfera diferente. Já impactou? Já impactou. Eu falei, opa. De cara? De cara. Foi absurdo. Porque era um outro mundo, era uma outra... Diferente da primeira vez que você saiu. Sim, diferente, certo. Muito diferente. Até porque eu não tive essa profundidade assim, das coisas espirituais. Você só ia? Não, eu ia obrigado, né? Mas quando eu fui por necessidade, para buscar, aí é o que a Bíblia fala, aquele que busca encontra. Eu encontrei o Senhor ali. Foi e ficou? Fui, só que esse dia em questão aí, não foi o dia que eu fui e fiquei. Esse dia eu fui e visitei, o pastor falou, a semana que vem tem congresso dos jovens, seu irmão vai estar no congresso. E minha mãe foi, minha mãe debilitada já. E quando meu irmão começou a passar os jovens ali no congresso, minha mãe olhou, um olhar de admiração para o meu irmão, que eu nunca tinha visto na minha vida aquilo lá. Nossa, que legal. E eu lembro que eles entraram com aquele louvor, até tocar o céu, até tocar o céu. Aquilo sabe, eu olhei minha mãe e falei, não, eu quero despertar isso na minha mãe. Olhei. Olhar de admiração. Aí tá lá eu lembro até hoje que eu tava com um maço de cigarro no bolso, de repente, um menino que cresceu com a liturgia que dizia que ninguém era digno de estar na casa de Deus, o pastor pega o microfone e fala assim, olha, eu quero dar uma oportunidade para alguém aqui que Deus me tocou o coração aqui, para tocar com a banda. É o Gabriel. E tá lá eu, o boné virado para trás, mais louco que o Batman. Cigarro no bolso. Cigarro no bolso. Eu falei, não, meu Deus do céu, eu vou cair a hora que eu chegar ali. Já, com medo da libertação. Com medo. Quando eu cheguei, eu senti muito, porque eu trabalhei com banda muito tempo. Eu fui road do Barbosa, do Capitão Sim. Mamão, trabalhei muito tempo. Montou muita bateria na vida. Montei muita bateria, conheci todo aquele ambiente que você recebia do público. Quando eu peguei o microfone para louvar a Deus, que eu senti pessoas falando em línguas, pessoas chorando, se quebrantando, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É esse reconhecimento. É esse reconhecimento que não é um... Uau. Gira tudo em torno do Senhor. É algo diferente mesmo. É diferente de você dizer, vai, a galera. Não, você sentir algo ali que é... Talvez quem está assistindo agora não sabe entender o que é isso, né? Precisava Mas entender. é diferente. É diferente. De dentro para fora, né? O louvor e a música em si,
É muito diferente, porque a música é música, louvor, Deus habita. É isso aí. Deus habita, Deus está presente no meio dos louvores. No meio dos louvores. Então eu senti essa proximidade de Deus ali. Eu acho que ali já foi a marca do meu ministério. Ali nunca mais. Por isso eu quero minha nunca vida. mais eu saí dali. Ali você voltou? Voltei, joguei uma cigarro fora. O pastor foi preciso, né? Foi cirúrgico. Foi uma benção na minha vida, me deu uma base boa e eu sou muito feliz pela vida dele, eu glorifico muito a Deus pela vida dele. Aí você criou uma banda na igreja? Aí sim, aí a gente fez... Já tinha, né, os meninos do louvor ali. Já tinha seu irmão? Meu irmão, tinha o baterista estava lá, depois foi tocar baixo. Você vai entrar de vocalista. E aí Deus sempre me deu muita criatividade em algumas coisas. Sim. Aí a gente começou a fazer alguns louvores, eu fiz o louvor para o ministério, não sei se o senhor lembra que eu fiz o louvor da a Assembleia de... Como esquecer? Era um corinho, ficou registrado ali, marcado ali Ficou. na igreja. E eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu não quero nunca mais sair daqui. Eu quero fixar as minhas estacas aqui. Eu me lembro um dia, Gabriel, que eu fui ministrar lá na igreja do Pastor Val, na Assembleia de Deus de Igaraçu, né? De Igaraçu. E eu fui pregar e estava cantando. Eu não conhecia você. Sim. Aí você deu um pulo assim do altar embaixo. Falei, caraca, rapaz. Eu até contei esses dias para os meninos aqui do seminário aqui. E o pastor Val dava maior liberdade, né? Dava muita liberdade. Fazia o mesmo e aconteceu. E a igreja estava lotada. Lotada. Mas eu lembro disso, era a banda DG. Dinamos Gospel. Isso, Dinamos Gospel. Até o Zé tocava. Era o Zé, o Lucas, o Elivelto no teclado. Isso aí. Depois a gente colocou as meninas para fazer back vocal. E fui estendendo. Quanto tempo de banda? Fiquei uns 5 anos ali, viu? 5? Só que um dia eu tava ali focado mesmo na música, no louvor. E tava tendo um congresso de jovens e um pregador, evangelista Samuel, não lembro, acho que de Botucatu, olhou para mim e falou assim, entenda como quiser, mas o seu ministério não é só isso aqui. É maior. Ele falou assim para mim, eu vejo você com uma maleta na mão, de terno. Eu falei, ele deve estar falando alguma coisa figurativa a respeito dos usos e costumes. Depois de um tempo, acho que 5 anos depois, Deus cumpriu essa visão. Que quando eu acendi a chamada pastoral, que fui levado para Jaú, sem saber, a minha esposa me deu uma maleta daquela. E se cumpriu ali precisamente ele falou, a visão do profeta, que ela me deu a maleta. Você lembrou? Eu lembrei na hora. Nossa. E foi quando a gente foi para Jaú. Ela falou, Deus tocou no meu coração de dar essa maleta, eu tenho ela até hoje. Jaú é a igreja que era que eu ministrei? Isso, aquela igreja lá. Por quanto tempo é a igreja lá? Fiquei uns 3, 4 anos também ali. Muita luta. Muita luta. Mas o treinamento é no deserto. Né? Não dá para ser diferente. O Senhor ajudou a gente bastante ali. Mas como é que foi lá? Me conta. Ali foi aprendizado. Você vê, você saiu da adolescência e está chegando já no pastorado. Olha como que é uma evolução fantástica. Foi. Não, e o pastorado, é o que eu falo, foi muito importante para mim ir em busca do conhecimento bíblico e teológico, porque quando eu conheci o Senhor, eu não entendia muito que a gente precisava ser categórico e preciso, né? Que a própria palavra diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E eu vi o Senhor ali com a espada, eu falei, é um guerreiro com uma espada e eu quero portar essa espada também. Eu quero saber usar dignamente, de maneira legítima isso. Então foi quando me despertou esse chamado da palavra. Foi buscar mesmo. Foi através da vida do Senhor. Eu falei, se um dia eu for pastor, tem que ser um pastor embasado na palavra, não no achismo. Sim. Não, eu acho, eu penso. Eu lembro as aulas que a gente teve sobre exegese, que o Senhor falou pra gente. O Senhor falou, não existe possibilidade de se errar um texto bíblico e interpretá-lo ao seu bel prazer, dizendo, que para mim Deus falou assim. Isso aí. O Senhor apresentou para nós a exegese bíblica ali, o fundamento do texto. Então, eu fui levado para Jaú, querendo buscar e levar esse conhecimento da palavra de Deus para as pessoas. Embora eu ainda estava aprendendo muita coisa, e ainda sou muito sempre pequeno. Aprendendo. Eu vi que a gente teve um formato ali na vida das pessoas na palavra, que hoje as pessoas que ficaram ali, elas nos procuram sempre agradecendo por estar... A amizade continuou. A amizade continuou. Tem um amigo nosso que foi líder de jovem, o David, ele era jogador de futebol, ele jogou lá em Malta, ele era profissional. Hoje ele está em Portugal.
ele sempre fala comigo, sempre fala dos ensinos da palavra que a gente trazia. Fica o legado, né? Fica o legado. E eu lembro, quando o senhor foi lá ministrar, aconteceu uma fatalidade, o senhor lembra? Não lembro. Que do irmão de um obreiro nosso, que tinha, infelizmente, cometido suicídio. Então, a gente estava naquela mesma noite, o senhor lembra? O senhor não pôde sair com a gente. Sim, eu lembro, falei, pastor Marcos, está pesado, e agora? O que a gente faz? A gente sentou com o senhor e com a Patrícia. Conversou, O senhor falou, fica lúcido, Gabriel, fique em paz, que Deus vai fazer tudo. Vai passar. Sim, então, e era assim, era um lugar que tinha muita criminalidade, pessoas envolvidas com drogas, prostituição. E a gente, pela misericórdia de Deus, conseguiu trazer muitas pessoas através do Evangelho. Então foi uma coisa que, se eu tivesse que viver, eu viveria 1000 vezes novamente. Foi intensivão. Foi intensivo. E eu saí com ordem permissiva de Deus. Sim. Quando é que você partiu para trabalhar? Você trabalha lá onde você trabalha hoje? Hoje eu trabalho embarcado, né? Isso. Trabalho embarcado. Entre o Clebinho e com o Stefano. Clebinho e Stefano são meus companheiros de bordo. Há quanto tempo lá já? 8 anos, 9 anos. Por aí. Verdade, tudo isso, rapaz. Eu fui em 2016. Eu lembro quando você saiu do barco, você trabalhava aqui. Trabalhava aí. Nossa. Trabalhava aqui em casa e fomos tentar a vida nesse deu processo. Muita coisa Deus me abençoou através dali, muita experiência. Eu tive uma experiência em 2018 de uma pessoa que pegou a corda para se matar lá dentro do barco, em 2018, e eu cheguei bem na hora e tirei ele de lá. Resolveu a situação. Pela misericórdia de Deus. E Deus tinha me revelado um ambiente ruim alguns dias antes. Então eu tenho para mim que a nossa vida ela está sendo utilizada por Deus por esses momentos ali para promover o reino de Deus ali naquele lugar, para aprender sim muita coisa, mas eu creio que ainda existe algumas coisas de Deus ainda ali. Com certeza. Quando for a vontade de Deus, eu acredito que está próxima. Eu quero assim, não é um sonho, é um objetivo mesmo de viver intensamente o chamado. Gabriel, quando é que você casou, meu amigo? Casei em 2012, cara. Foi a maior felicidade da minha vida, só que aí no fim do ano o Corinthians me ganha Mundial. Aí já me baqueou. Fiquei na dúvida. E ela batizou nesse dia. Verdade. No dia foi porque foi a morte dela para o mundo e a vida em Cristo, e para mim foi meu Deus do céu, não devia ter ganhado aquele Mundial. Você é palmeirense? Palmeirense. Nossa, meu amigo. Falando, gente, aqui na igreja, quando eu provoco os corintianos, eles se manifestam, sabe? Misericórdia. Eu falei que as entidades é terrível. Você fala para um bravo. lado, o cara fala, quem é que corintiano? Eu olho para ele, quem é corintiano? Lá o cara fala, eu. Eu falo, não falei com você, mas os demônios se manifestam. Ali é bravo. Brincadeira, gente. A gente sabe que todo mundo nasce corintiano, sabia, Gabriel? Verdade. Todo mundo nasce corintiano, depois evolui. É normal. É evolução. Mas e aí, Gabriel, em 2012? Em 2012. A gente já está com 12 anos aí, mais ou menos. Feliz? Felicíssimo. Mulher da nossa vida, a pessoa que me dá força, me incentiva em tudo, promove muito meu ministério. Quando eu estou ali querendo relutar com alguma coisa, ela erga a cabeça, rapaz, ele chamou. Ela usa muito a palavra que o senhor falou aqui, excelência. Ela usa muito essa palavra. É isso aí. Sobre Importante. excelência. Então é uma benção o casamento. E me fala uma coisa, como é que você faz jiu-jitsu, as coisas tudo nesse meio desse louco viajando? Então, como você faz hoje isso? em dia eu estou afastado um pouco das atividades devido a um problema de coluna, né? Então eu estou um pouco afastado. Eu tenho uns 3 meses já, mas nas folgas, quando eu estava legalzão, tudo em cima, eu pegava e ia na parte da manhã, porque aí durante o dia me dedicava à minha família, ao meu filho e ao ministério. Mas vou de manhã, assim, um horarinho legal, tal, e ali é muito gostoso. Que faixa você tá já? Eu sou faixa roxa. Oi? Sou faixa roxa. Fala que você falou dele agora. Fala aí. Quer que eu repita? Faixa roxa de Gil e coroa em azul escuro de Muay Thai. Legal. É uma coisa que abre muito assim a minha mente. Quem me falou de você esses dias, por causa da composição política, né? Foi o Beto. O Beto. O Betão. O Beto e o de Barba, como chama ele, rapaz? É o Beto. Candidato a vereador. Anda só com o Beto. Sim, sim. Esqueci o nome dele. Olha o Betão, rapaz. Betão Aí ele falou, não, eu faço jiu-jitsu lá, rapaz, tem um pastor lá. Eu falei, pastor, quem? Aí o Gabriel falou, pô, meu amigo, rapaz. Ele falou, pastor, vamos lá fazer. Ele me chamou pra fazer. Sim. Eu tô afim de fazer, sabe? Pastor é uma benção. Preciso ter... Sabe essa preguiça gospel? Sabe? Nós temos uma preguiça gospel. Libera muita endorfina, então muito bom, ansiedade, essas Eu coisas. fiz taekwondo, né? Fiz anos de taekwondo. Meu Sou Deus. faixa vermelha e preta de taekwondo.
Mas parei, né? Sim. Aí eu tô com um calo pastoral que não quer me abandonar. Calo pastoral. E quando eu peguei Covid, que eu quase morri de Covid, eu emagreci 15 quilos. Nossa. Então sumiu, sabe? Sim. Mas eu perdi machê, rapaz. Eu não consegui eliminar, eu achei tudo de novo, rapaz. Eu tô desesperado, preciso de alguma coisa. Mas quem sabe eu vou lá com você lá. Sim, pastor. Me conta uma coisa, Gabriel. Você tá pregando muito, não? Olha, hoje eu tô ficando mais um pouco, mais na nossa congregação ali, ajudando. Mais tranquilo na itinerância. Mais tranquilo, porque as viajeiras, às vezes o senhor combinava comigo, Gabriel, você pode vir aqui tal dia? Aí eu tinha que dobrar no meu serviço. Para dar espaço. Aí não dava a data às vezes, aí minha palavra meio que caía por terra. Fica então chato, fica chato. Eu falei, antes de eu me queimar com os pastores, eu vou dar uma parada e vou ser cirúrgico. Vou chegar em casa, estou disponível, né? Estou disponível. Porque até então, não é que eu priorizava o trabalho, mas eu respeitava aquela escala de trabalho que eu tinha. E ainda respeito, né? Ainda respeito. Me fala uma coisa, Gabriel. Como é que está a sua expectativa agora para vir aqui na Bethesda para falar sobre os segredos? E, aliás, gente, o pastor Gabriel vai abrir aqui a conferência Segredos do Reino. Ele e a banda Resgate lá da Assembleia de Deus, Madureira de Igaraçu. Sim. Como é que tá, pastorzão? Fala aí. Uma responsabilidade maior. Os caras estão esperando você falar aqui. Porque eu sei que aqui a igreja é munida da palavra de Deus. Eu falei um mês, Gabriel, só sobre reino. Então, coitado de mim. Imagina só se eu dar uma fora. Eu falei um mês, mano. Então, aí vem um dia... Pra preparar o terreno pros caras, né, irmão? Não sei pra quem que eu preparei o terreno, se é pra vocês ou pra ele. Não, é que eu falo. Aqui na Bethesda, entre aspas, é fácil pregar. Por que eu falo que é fácil pregar? Porque a igreja, ela faz o altar pegar fogo, ela é instruída. Então a gente sente uma liberdade, uma graça de Deus. A gente faz aqueles promenores que é buscar a palavra, pedir a Deus uma direção. Mas eu estou muito pensativo na questão de como Deus é maravilhoso de permitir que eu venha num momento tão nobre da Igreja Bethesda, porque, querendo ou não, já são mais de 12 anos que a gente tem essa amizade. Sim. E eu acompanhei muito do crescimento dessa igreja. O tempo todo, você conhece desde o início. Eu vi vidas sendo resgatadas, eu vi as guerras, os meus amigos, que nem eu falei para o senhor, é uma igreja que eu sempre indico para todo mundo, sempre falo Bethesda, 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 porque é um lugar de bênção, e o altar aqui eu falo sempre. Tem um testemunho aqui da Bethesda que eu guardo comigo sempre. Eu fui pregar quando era ali embaixo ainda na avenida. Carlos Simões? Não, ali... lá na beira do rio. Na beira do rio. Fui pregar ali e eu lembro que o senhor levantou um propósito ali e tal. Eu tinha 20 pila no bolso. Falei, vou ofertar de coração aqui para Deus. Então vamos fazer esse ato profético aqui. Eu lembro que eu fiz de todo o coração, eu entreguei a palavra aquele dia. No outro dia, eu tinha uma dálmata, e dálmata é peralta. Tudo que eles veem, Eu nunca tinha recebido abono salarial. De repente, uma carta na boca da minha cachorra, ela veio trazer para mim assim, pastor, a dálmata. Ela trouxe assim na minha mão, que eu tinha um valor ali para ser recebido. No outro dia? No outro dia. Que coisa. Isso é fantástico, porque em tempos comuns é que Deus está no controle de tudo. Graças a Deus. A cachorra tinha feito, porque ela fazia tinha destruído. Mas eu achei incrível que ela veio praticamente e trouxe ali na minha mão. Então foi onde eu falo sempre para todo mundo. Ali é um lugar, aqui é um lugar de bênção reais de Deus. É tocável. Então, quando a gente está falando do reino, imagino que a gente não está trazendo para o povo, né? Trazendo. Deus colocou essa proposta no meu coração, porque assim, estudando a Bíblia, né? Você sabe que nós gostamos de ler a Bíblia. Sem falsa demagogia, a gente gosta realmente daquilo que fazemos. E eu percebi que Jesus nunca pregou um outro evangelho a não ser o do reino. Tanto que a primeira fala dele foi, o reino de Deus é chegado a vós. E aí a gente vai abrindo os leques, né? Tanto que deu um mês, aí tem aula por mais um mês aqui. E assim, o que você acha desse reino, Gabriel? Segundo o seu entendimento que Deus tem dado para você. Eu acho que hoje em dia está em falta essa percepção do ser humano, do reino. Porque hoje em dia nós buscamos mais essa horizontal. O meu trabalho, meu sucesso, a minha faculdade. Mais terra, né? Mais terra. Que é louvável. A gente está aqui para comer o melhor dessa terra. Só que a gente está esquecendo desse ponto de ligação. Que é conectar
os planos aqui da terra, por isso que Salomão fala, consagre os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Então, quando eu me conecto, que a Bíblia fala, o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu acho que está em falta essa ligação dos propósitos de cima daqui para baixo. E você falando nesse assunto é muito interessante, que até falei com eles na aula esses dias, porque você falou um texto agora que é ligado aonde? Na terra, ligado no céu. Veja, aonde começa a conexão? Aqui, na terra. embaixo. Ou seja, então é nós que fazemos. É nós que fazemos. Porque eu acredito piamente que Deus não é um Deus de reação. Deus não é um Deus de ação, Ele é um Deus de reação. Chegai, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Clama a mim, e eu responder-te-ei. Veja, então Deus sempre reage. Sim. Por isso que o ligar na terra é quando eu tenho uma ação, Deus reage no céu confirmando. Sim. Então é necessário que nós possamos fazer algo para que o reino possa instalar. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Veja, assim na terra como é no céu. Ou seja, então o padrão do céu tem que se instalar na terra. Tem que instalar na terra. Por que eu falei esses dias também na mensagem? Porque assim, você conhece a Bíblia de maneira maravilhosa. Você conhece a maioria das promessas, né? Porque a gente nunca conhece todas, né? Então Sim. A maioria das promessas nós conhecemos. Eu perguntei para ele esses dias, o que está aqui é para esse tempo ou para quando Jesus voltar? O que você acha? O que está aqui... O que está aqui dentro, ó. Tem um monte de promessas para a gente viver. É para agora ou para no céu? Eu acredito que há algumas coisas agora, mas há muita coisa no céu. Só que a gente tem muita promessa de Deus para ser vivida aqui ainda nessa terra. É isso que eu queria falar com você. Por exemplo, se tem promessa para que eu viva aqui, Sim. Então o que eu acredito? Que as promessas que estão contidas aqui é para esse tempo de terra. Sim. Porque no céu, eu acredito, ok? Que a Bíblia não terá equivalência. Por quê? Porque já vivemos... Já cumprimos. Tanto que os Atos dos Apóstolos eram atos que viveram na época dos apóstolos. Sim. E agora... o capítulo 29 estamos escrevendo, né? Sim. Parou no 28 e 29 estamos escrevendo ainda. Somos continuistas. Estamos continuando. Então o que acontece? Eu creio que as promessas que estão aqui é para nós vivermos aqui. Sim, eu creio, pastor. O que Deus tem para nós é agora. Mas nós estamos vivendo, eu creio, aí eu não quero falar o nome de igreja, porque Santa Jéssica, mas tem igrejas que estão vivendo uma esperança, uma promessa para quando Jesus voltar. Mas não é vindouro. Não, é para agora. Para agora. Aí o reino, ele desestabiliza isso. Sim. Tanto que essa preguiça espiritual que nós temos, Sim. tipo assim, eu cheguei a pensar isso, estou falando de mim que eu cheguei a pensar isso. Assim, ó, eu tô salvo. Eu aceitei Jesus. Então, se você não for, azar é o seu. Não. É aí que está o problema. Não. Porque acontece? Aí vamos falar das vestes de justiça. E há as igrejas que elas acham que as vestes de justiça que Jesus fala são os usos e costumes, que é um outro padrão da igreja que quer entrar nesse mérito, que não tem nada a ver com o assunto nosso. Mas veja, o que é veste de justiça? Pregar o evangelho é uma veste de justiça. Quando eu prego o evangelho a qualquer pessoa, e Jesus falou, ir e pregar o evangelho, é o momento que eu tenho veste de justiça que Deus quer nos dar para entrarmos no reino dos céus. Que é aqui, né? É daqui para lá. Pronto. É daqui para lá. O que você acha? Fala você. Não, é isso. Eu já estou falando que eu sei que entrevistaram, pô. Já quero falar. É nada mais acrescentar. Eu acredito muito nisso. Quando a gente fala de promessas de que onde acontecer, a gente está baseando em algumas coisas de Apocalipse, que aí não está comprometido só com essa terra. Mas eu acredito sim nisso que o senhor falou, que há promessas para serem vividas, mas a gente não se prontifica para vivê-las. Que assim, viver promessa, às vezes é abrir mão de muita coisa. E Exato. é isso que a gente não está disposto. É abrir mão de um bom emprego, muitas das vezes. Sim. É o que a gente estava conversando agora há pouco. Para viver, às vezes, é abandonar o que vai me dar sucesso para viver a promessa. Para você ter uma ideia, eu abandonei profissão, abandonei faculdade. Estava fazendo direito, parei. Sim. Aí eu tinha um trabalho, parei. Por quê? Porque o reino nos consome. O reino, entende? Para manter essa estrutura aqui... Sim. Não é só lugar fixo, é estrutura espiritual, por exemplo. Porque, vamos supor, você carrega com você uma bagagem espiritual, que quando você for, vai com você. Estava embarcado lá 22 dias, você fica embarcado, um cara tentando suicídio, você foi lá e resgatou o cara. Há algo que você carrega. Sim. E a igreja não tem que ser um espaço físico, né? A igreja é aqui dentro. Você carrega esse templo espiritual, esse tabernáculo do Senhor, onde você vai. Sim. É sobre isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Sim. O que você me fala? Isso que o senhor falou foi a palavra de ordem que Deus me deu há 10 anos atrás para ir navegar. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu saí debaixo dessa palavra. É isso aí. Porque eu tenho comigo assim, que Antigo Testamento,
Deus sobre nós. Era o povo olhando para o monte, lá em Êxodo 20, o monte saindo fumaça, o povo, ai meu Deus. E se brincasse... O monte fumegou mesmo. Fumegou. Ele tinha contato com Moisés. O Espírito Santo não era... O Espírito de Deus não era igual era palatável, era tangível. Então, aí vem Jesus. É o que a Bíblia fala sobre o Filho da Virgem. Ele é Deus por nós. É Deus por nós. Então ele veio, ele morreu por nós, ele sacrificou-se por nós. E o Espírito Santo é Deus dentro de nós. É isso aí. Então nós tivemos Jesus aqui, veio em forma corpórea na terra, né? Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, que é aquele verbo grego, né, kenosis, ele esvaziou-se da sua forma divina, tomou a forma de servo. É o que eu falo sempre, pastor Marcos, eu acho que para mim, para nós, às vezes é olhar para Jesus mesmo. É o que Paulo fala, né? Perfeito. Isso que o senhor falou. O senhor falou assim, eu estou salvo. Aí vem Paulo, se eu não me engano, em Filipenses, ele fala, capítulo 3, não que eu ache que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para o alvo. Avanço para o alvo. Aí ele avança para o alvo que é Cristo. Aí a gente pega pecado, armátio. Armátio é errar o alvo. Isso aí. Quanto mais distante do alvo, mais próximo do erro. Quanto mais próximo do alvo que é Cristo, mais possibilidade de alcançar e viver essas promessas que a gente está falando sobre o reino, pastor. Então eu acredito assim, tem muita atitude na minha vida que eu penso assim hoje e falo, o que Jesus faria? Deixa eu fazer outra pergunta, Gabriel, já que estamos nesse campo aqui, eu gosto de falar com você que você é um cara inteligente. Por que você acha que, pela consequência de Adão, tá bom aqui abrandar a história de Adão, você conhece, não precisa nem falar de cor, você sabe essa história muito bem. Adão peca, né? Nós sabemos que Eva peca porque foi enganada, Adão foi persuadido a errar e ele errou. Nós sabemos, já expliquei isso para você muitos anos atrás, acho que quando nós começamos, que tem uma linha teológica, nós não concordamos com ela, mas há uma linha teológica que diz que Adão permitiu que Eva comesse para ver se ela morreria realmente. Sim. Ela não morrendo, porque ele achou que era morte física, ela não morrendo, porque a morte é espiritual, ele falou, vou comer também. Né? Mas é uma linha teológica muito longe. Não é esse assunto que queremos abordar aqui, só para mostrar que nós conhecemos do que estamos falando. Mas, por exemplo, quando Adão peca, Deus veio falar com ele, né, no crepúsculo do dia, ele se escondeu e se enganou e tal, essa história você já conhece. A pergunta é, por que um pecado que aparentemente é simples, porque ele comeu um fruto? Sim. E era um fruto, a Bíblia diz que ele era bom para se comer. Como é que ele sabe? Porque Eva conheceu. Sim. Agradável aos olhos e dá o entendimento. Então, o diabo tentou Adão, aliás, ou Eva, nas 3 esferas, corpo, alma e espírito. Não é? Bom para se comer, agradável aos olhos e dá o entendimento. Nas 3 esferas. Ou seja, era uma tentação muito completa. Eu acredito que era quase impossível não ter caído, né? Mas a pergunta é, quando Adão experimenta, Deus vem. Sim. Enquanto Eva pecou, não se diz isso. Sim. Quando Adão vem, Deus vem falar com ele. Só que a Bíblia diz que o plano da humanidade todo caiu. Sim. Aí eu pergunto para você, eu acho injusto, tá? Depois eu vou voltar porque eu deixei de achar. Quando eu comecei a ler esse texto, eu achava injusto um Deus todo-poderoso, diante de um fruto, perder-se toda a raça humana. Porque caiu tudo. Tanto que na época de Adão, que se ele comeu só maçã, não tinha bactéria, a maçã não apodreceria. Hoje você come, ela fica amarela, né? Apodrece. Então a pergunta é, por que Deus deu a Adão uma sentença tão severa? O que você acha? Eu acredito que para mostrar para o próprio diabo, em termos de... A gente olha que o homem foi criado em mais semelhança de Deus. Certo. A gente vê que a queda de Satanás foi porque ele quis ser semelhante, Isaías fala, a Deus. Sim. Ele quis ser semelhante. E o que Deus não deu para o diabo, deu para nós. Para nós. Aí é morte, por isso que ele tá nos ali odeia. o diabo, ali o diabo. Aí Deus olha e a palavra de Deus diz que ele vela para a sua palavra para cumpri-la. E houve um pecado de desobediência, que foi a mesma coisa que Satanás cometeu. Mas é que nem o senhor falou, eu entro em parafuso. Eu só encontro um texto que possa dar uma refrescada, se assim que eu possa dizer, quando a gente vê que por um Adão, por um homem, entrou o pecado, e pelo outro, o pecado foi extirpado. Deixa eu pegar esse gancho, você falou que é interessante isso aí, Gabriel, porque veja bem, pastor, olha só, por um homem entrou o pecado, por um homem foi tirado o pecado. Né? Então Jesus veio como um homem, a gente já está sacramentado.
Mas o engraçado, quando eu pergunto para os meninos aqui na aula o que nós achamos de Adão, muitos falam assim, um bobão, um cara não é inteligente. Tem até quem acha que Adão era um cara que tinha um tacape, pegava ela pro cabelo e arrastando ela, sabe? Nossa. Eu falei, eu acho que é uma compreensão muito errônea, tá? Sim. Não é legal essa visão. Por quê? Porque Deus não ia se conectar com uma pessoa que não tivesse um mínimo de instrução. Sim. Adão era um heterozigótico, por exemplo. Sim. Adão não nasceu com um bebê, Sim. nasceu adulto. E quem formado. ensinou? Deus, o próprio Deus. Deus ia fazer um burro? Não, Deus ia fazer um cara ignorante? Não. Adão é o cara que deu o nome num só dia para todos os animais da terra. Era um camarada de alta cultura. De alta relevância. A pergunta é, por exemplo, como é que eu sei, aí voltando ao pensamento que eu achava que era muito cruel, como é que eu sei, segundo a lógica, tá? Não tem um texto que nos explique isso, estou dizendo a lógica do texto, né? Como é que eu sei que Deus, ele não foi severo? É por conta do que Adão fez. Vou explicar para você entender um fundo básico para você discorrer depois. Adão, quando ele come do fruto, ele tinha uma instrução. Sim. Não come, porque se comer, certamente morrerá, não é correto? Ele vai comer. Então eu acredito que Adão foi, nesse dia, ele tentou ser independente de Deus. Meu Deus. É o que o diabo fez. É o que o diabo fez. Né? Ele quis ser semelhante a Deus, ele escolheu, eu quero ser independente. Quando Adão foi independente, que Deus tirou a glória dele, tirou a posição dele. Vou explicar por quê. Por quê? Porque um dia, a Bíblia diz que o último Adão, que era Jesus, ele andou sobre as águas. Sim. Mas lembra, Jesus foi chamado de último Adão e Adão não foi chamado de Jesus. Sim. Então, para Jesus ser chamado de último Adão, Adão era o cara. Era o ponto de referência. Ponto de referência. Se o último Adão andou sobre as águas, o primeiro andava? Olha. Se o último Adão, ele multiplicou peixe, o primeiro fazia? Se o último Adão, ele falou assim, joga a rede direita e achareis. Você acha que o primeiro sim? Porque Gênesis 1:26 fala, você vai dominar os peixes do mar, as aves do céu. Tudo. Então, se o último fazia, o primeiro também tem que fazer. Sim. Concorda comigo ou não? Nossa. Ou seja, porque ele disse, você vai dominar a terra. E a palavra terra aí no original de 1:26 é radar. Radar é domínio total. Você pisar na terra até te respeitar. Tudo era... Se você pegar Gênesis 1:26, lá tem 5 promessas. Peixe do mar, as aves do céu, 5. Sim. Aí se você pegar Gênesis 9, 1 e 2, de Noé, só tem 3. Quando Noé foi plantar vinha, só havia 3 bênçãos: frutificar, multiplicar e dominar. Sim. Por quê? Porque já perdeu-se 2. Por isso foi necessário vir o último Adão. Sim. Eu estou pregando, né? Eu estou pregando. Mas para você entender o que eu quero falar. Então, voltando na pergunta ainda, que eu estou estabelecendo uma pergunta para você. Veja, por que foi necessário o último Adão? Porque Jesus precisava resgatar para nós o domínio da terra. Isso é o reino, correto? Sim. Aqui na terra. Aqui na terra. Ou seja, o que Adão tentou fazer, pastor? Tentou ser independente. Tanto que quando, eu acredito, aí é uma conjectura na minha cabeça, né? Ele dominava a terra e ele fazia assim, peixes. E peixe acontecia, fazia. Domínio total. Quando ele foi expulso, o que ele perdeu? Perdeu a graça. Sim. Ele perdeu a presença. Sim. Ele perdeu a autoridade sobre a terra. Sim. Correto? Aí quando ele falou assim, peixes, os peixes não obedeciam mais. Tanto que Pedro pescou a noite inteira e não pescou nada. Não. Foi uma ordem do último Adão, que é Jesus. Peixes, à direita, os peixes vão e entram na rede de Pedro. Forte. Ou seja, se nós tentarmos ser independentes, nós teremos sucesso? Jamais. Essa é a pergunta para você. Fala você que eu falei demais. Não. Meu Deus falei demais, me empolguei. É bom demais. O que você achou? Ouvir. Mas não é isso? É isso. Com Entendeu certeza. Não? Como que esse cara fez isso, pastorzão? Não, ele quis ser independente de Deus, das ordens divinas. E é que a gente fala, estavam ali Deus, Satanás, o homem e a mulher. E eu fico imaginando isso, porque o diabo sempre tendo esse instinto provocativo. Não, eu fiz muito menos, o Senhor me tirou todo o domínio. Eu era o querubim ungido, hoje eu fui abalado as minhas estruturas. Sim. Foi lançado do céu para a terra, Lucas 10 fala isso. Lucas 10:19, Jesus fala que ele foi lançado como um raio e o homem desobedeceu. O Senhor não vai fazer nada? Né? Porque a gente vê em Jó, não é que Deus cai na provocação do diabo, não é isso. Não é que Deus cai na provocação, é que Deus ele vela para a sua palavra para cumprir. Eu acredito muito também, pastor, todo esse termo aí, a presciência de Deus, né? Que fez tudo. A ordem temporal de Deus é diferente, prende até com o Senhor, o Cronos
e o Kairos, Sim. né? Cronos e Kairos. 2 tempos diferentes. A gente está num tempo Cronos, a gente olha aqui para esse relógio, tem hora para começar, hora para terminar. Deus, a regularidade de Deus não é no nosso relógio, o tempo dele não é no nosso, as expectativas nossas não são as de Deus. Então eu acredito que na presciência de Deus, tanto é que Jesus fala, né? Vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então eu acredito nessa presciência. E um capítulo e um versículo a respeito de... Isso daí eu tirei muita até dúvida com o senhor. Porque realmente Gênesis, ele abala. E é um livro que a gente olha e fala assim, quando eu começo a estudar Gênesis é fichinha. E não é. Não é. Ele é o livro, talvez o livro mais complexo da Bíblia. Porque ele fala do processo de criação, fala da queda, as dispensações, a gente olha tudo que Deus vai fazendo por intermédio de Adão, de Abraão, de Isaac, até chegar a Moisés, todas essas fontes teológicas. Agora, eu acredito num versículo, Deuteronômio 29, o Senhor uma vez citou pra gente, quando a gente, não que a gente, vou ficar preguiçosão de pesquisar, não, mas quando haver mistérios que a Bíblia não vai revelar, é aquilo que está escrito em Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós e as encobertas para o Senhor, Deus. Né? Então, eu acredito que algumas coisas que vão ser reveladas, né? Que a gente, em parte, é o que Paulo fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, acredito que há uma limitação nossa, não bíblica, porque a Bíblia por si só, ela se explica, até hoje, o livro mais vendido do mundo, mas toda essa explicação que o senhor trouxe aí me trouxe conforto em algumas partes, porque você fica pensativo. Ela vai respondendo. Porque a gente começa a estudar um pouquinho de teodiceia, o trabalhar de Deus no sofrimento humano. A gente não entende algumas coisas que acontecem, e talvez não seja nem para entender. A gente olha para Jó, o camarada ele se desviava do mal, o mal estava vindo na frente dele, ele mudava de calçada, e o mal sobreveio sobre a vida dele. Então é uma coisa que a gente olha lá na frente do livro de Jó, capítulo 38, versículo 4, Deus falando com Jó por intermédio do Radamunho, onde estava tu quando eu fundava a terra? 70 perguntas. Olha esse. 70 perguntas. Imagina só, pastor. Depois da prova. Depois da prova. Onde tu estavas quando eu fiz o gelo? Entendeu? É uma das. E aí vem Jó, depois de toda aquela tribulação, olha, a gente acompanha o primeiro capítulo, fazendo a descrição de Jó. Antes, eles me chamavam de íntegro, de reto, e falavam que eu se desviava do mal. Mas os meus ouvidos só ouviram falar do Senhor. Antes. Hoje, depois de ser leproso, depois de perder tudo, de perder os filhos, aí ele diz, hoje os meus olhos te viram. Então, detalhe, se você pegar Jó 42, entrar nessa linha de Jó, Jó tinha irmãos. E não apareceram na prova. Nenhum. Só apareceram no final. No último capítulo, os irmãos trazem pendentes de ouro. Sim. E fazem comunhão com Jó e Jó ora e os abençoa. Os que apareceram para colocar o dedo na ferida. Você está assim porque você pecou contra Deus. Se arrepende. E detalhe, Deus falou assim, para você ser restaurado, vai lá em Jó e Jó vai orar por você para te receber. Senão não te receberia. É engraçado, né? Para ser o poder do reino, que é o que a gente está falando. A Bíblia só cita, e virou Deus o cativeiro de Jó depois que ele ora. Olha, ele se conecta. E não fala inimigos, fala seus amigos. Você sabe, pastor, que tem uma... Eu conheço várias vertentes teológicas, né? Que é importante para ensinar. Sim. Que é uma vertente muito forte de Jó, que diz que Deus permitiu o cativeiro de Jó para ele exercer o ministério sacerdotal. Olha, lindo, aí hein? pega nós. Por quê? Porque já era milionário, rico, tinha várias empresas, sim, correto? Até brinco com os caras aqui que Jó tinha um monte de camelos. Então eu falei, Jó era dona da Itapemirim do deserto, né? Tinha muitos camelos. As camaras eram dele, né? Entendeu? Era tudo dele. Então assim, aí a Bíblia diz que Deus permitiu que chegasse até ele para que ele começasse a orar pelos amigos. Ou seja, exercer o sacerdócio que eu te dei para fazer. Ou seja, aí se essa vertente for correta, se nós não fizermos para aquilo que fomos chamados, que falamos agora há pouco, se essa for correta, há de Deus nos cobrar uma postura. Aí que fica pequeno.
Pastor, e assim, se confirma que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, escrito? Na verdade, foi o primeiro livro, Então, antes de Gênesis. O primeiro. Ele é mesmo. Ele é da descendência de Issacar, né? Issacar. Porque na verdade Jó é contemporâneo de Moisés. Ele é contemporâneo. Entendeu? Então foi uma história que estava latente ali. Embora alguns teóricos, eu acho que é literal, mas há quem diga que ele foi uma história poética, então, sabe? Isso que eu falei, igual o Jonas, foi uma coisa que não aconteceu. Fica meio... É por causa do peixe, né? Peixe. Mas tem cachalote hoje que engole um homem tranquilamente. Bom, você é do mar, do rio, vocês vão falar melhor que eu. Misericórdia. Tem peixes gigantescos. Tem peixes gigantescos. Mas é bom, pastor, é bom a gente ter tirar essas dúvidas, a gente tá de frente com uma pessoa que é tão, assim, devoto da palavra. Não, hoje a gente veio bater papo, hoje a gente veio só conversar, não é? Sim. Eu quero que você deixe aqui para nós agora uma mensagem naquela câmera ali, Gabriel, de como vai ser a sua expectativa para o pessoal vir. Faz um chamamento aí para o nosso pessoal vir, ouvir você falar, que eu te admiro muito e eu só chamo uns amigos para vir aqui. Sim. Você já conhece, aqui não vem muita gente, vem os amigos, e não é porque não conhecemos, é que nós, para dar o altar na nossa igreja, nós temos que primeiro conhecer a pessoa. E nós temos uma baita liberação por você. Sim. Fique à vontade. Obrigado, pastor Marcos, pela oportunidade, aos irmãos. Eu estou muito feliz, minha esposa que está ali. Eu acredito, pastor, que se eu estou aqui hoje, Deus tocou no coração do pastor, falou com o pastor, além de toda essa admiração que nós temos um pelo outro. E para as pessoas que vão vir nessa noite tão maravilhosa, venha ligar os seus propósitos terrenos no céu, seja em termos familiar, ministeriais, emocional. Se você se conectar ao céu, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a Bíblia fala, o que pedimos em oração crendo, recebereis. E vai ser uma noite que o Wi-Fi de Deus vai estar ligado. É isso aí. Vai estar ligado e nós vamos ver o trabalhar de Deus aqui. Por que Gabriel, você garante isso? A garantia é dada pela palavra. Amém, é verdade. A palavra de Deus nos garante, se onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está ali. E isso é um propósito que está sendo feito do coração de Deus para nós. Então é um banquete de Deus para o povo. É um banquete de Deus para o povo. Não perca, que eu tenho certeza que Deus não vai atender às suas expectativas, Ele vai fazer muito mais, porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Então o que você pensa não é 1/1000 daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração, ou seja, o que eu nunca senti, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você sabe que pegando esse texto que você falou agora, que os olhos não viram, o coração não viram e tal, engraçado que Jesus está falando assim, ó, que os olhos não viram, o coração não sentiu. Nem chegou ao coração do homem, não é isso? Não subiu ao coração. Isso, não chegou. Jesus não está falando do céu. Por quê? Porque João viu o céu. Sim. Então o que os olhos não viram, João viu o céu. Sim. Então o que ele prepara para nós é mais do que o céu. É mais do que vitórias. Sim. Inefáveis no Senhor. Ou seja, o que Deus tem para nós sempre será poderoso em Cristo Jesus. Maior. Eu te agradeço, meu amigo. Eu te agradeço Tamo demais, junto. pastor. Marcaremos outras vezes aqui, vou marcar estudos aqui para falar de palavra, que aí um tema mais específico. Porque, para finalizar esse momento, eu quero te dizer uma coisa. Eu te vejo lá no futuro. Daqui a alguns dias estaremos juntos. Eu, você, o Espírito Santo, o pastor Gabriel, a banda Resgate lá de Igaraçu. Eu estava pastor no Boiuque lá de Nova Hortolândia, uma igreja para mais de 2.000 pessoas, vai estar aqui conosco. E vai ter um monte a pastora Luciene de Promissão, um profeta de Deus. Ou seja, a Trindade estará aqui, é o que importa. Traz a sua fé, o resto Deus faz. Deus abençoe, fique com Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Marcos, Deus abençoe, em muito nome obrigado. de Jesus. Tamo junto. Abençoe. Um abraço. Pastor.